Salve, salve guerreiros! Professor Lego Fontes na área. E chegou a hora de fazermos o meu, o seu, o nosso check-in para o Enem. Então, assista esse vídeo até o final, pois ele tem recomendações fundamentais para que você consiga fazer a prova com tranquilidade, se atentando para todos os detalhes que fazem com que você tenha mais chances de ser aprovado. Beleza? Bom, para início de conversa, é preciso que você se atente a todos os pontos que podem gerar conforto ou desconforto no pré, durante a prova e também no pós-prova. É necessário que nós tenhamos a clareza no entendimento de que não se trata apenas de preparo técnico, é uma questão mental, é uma questão física, é uma questão que vai ser um conjunto de fatores que inclusive eu anotei tudo aqui, para que você fique atento e, é claro, consiga o alto desempenho, não apenas na redação, que é a ideia central desse canal, mas sobretudo na prova como um todo. Bom, primeiro ponto que você tem que lembrar é, já saiu há algum tempo o local de provas, então veja qual é o seu local de provas. E aliás, o Enem, o INEP aí quase sempre coloca os candidatos em locais bem distantes das suas residências, né? A gente ouve essas reclamações o tempo inteiro, e com razão, inclusive. Então, é preciso que você saiba exatamente qual é o seu local de prova, é preciso que você saiba exatamente onde você vai fazer a prova, visite o local com antecedência se você não o conhece, e veja o aspecto logístico desse processo até chegar ao local da prova. É importante que você se lembre que no horário, né, ali por volta do meio-dia, 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, as ruas estarão lotadas, né? Então, assim, o trânsito geralmente engarrafado para você que mora em cidades de médio e grande porte. Então, você tem que se preocupar com isso, de fato, porque chegar atrasado ao local da prova você vira meme. Então, é preciso que você veja isso com antecedência. Segundo ponto, no dia anterior à prova, separe o kit, né, para que você possa fazer a prova com tranquilidade. Documento com foto, pelo menos 3 canetas pretas com material transparente, né, para que não haja falha. Leve aí seu lanche, leve uma boa quantidade de água para que você não precise sair da sala o tempo inteiro para buscar água. Então, assim, é muito importante que você se hidrate, né? Não apenas no dia da prova, mas sobretudo antes da prova, né? Ao longo da semana, a hidratação faz muita diferença no desempenho cognitivo. Então, é preciso que você se hidrate bem, bastante, ok? Para que não haja problemas nesse sentido. Então, a hidratação é parte fundamental no pré, durante a prova e também no pós-prova. É importante que você se lembre que você ficará aí durante 5 horas e meia na sala de aula. Então, assim, é um tempo muito grande e que você tem que se preocupar também com esse aspecto. Bom, com relação à semana da prova, né, ou os dias que antecedem a prova, eu sempre recomendo o seguinte: você tem que cuidar da mente, até porque a preparação técnica ela já foi feita. Então, é muito difícil que você aprenda algo novo na véspera da prova. Então, o que eu recomendaria para você? Faça atividades de lazer, procure socializar, procure, se você gosta de sair, saia, se você quer assistir o Netflix, assista. Isso é bem importante. Agora, para aqueles que gostam, a memória de curto prazo também é bem interessante. Pegar um material ali descompromissado em que você possa revisar, possa fazer leituras descompromissadas, para que você possa se sentir mais seguro. Isso dá um efeito muito mais psicológico do que técnico. Então, essa memória de curto prazo, de você revisar um material, de você assistir uma live, é interessante para quem gosta, porque aí te dá aquele efeito de que, poxa, até o último momento eu vi alguma coisa, até na manhã, né, já que o Enem acontece à tarde. Então é interessante que você ali faça ali leituras descompromissadas, não com o objetivo de bater cronograma, porque isso aí já aconteceu. Então não é salutar que se faça isso. Então é interessante que você faça esse material de revisão de memória de curto prazo, né, nas horas que antecedem, nos dias que antecedem a prova, mas de maneira descompromissada, mas sobretudo cuidando da mente aí, promovendo atividades que possam te dar satisfação, atividade física, sair com os amigos, curtir uma piscina. Isso é bem interessante. Outro ponto é o sono, né, dos dias que antecedem a prova. Nós sabemos a importância que o sono tem no desempenho cognitivo, então você não pode negligenciar isso. Então, tentar dormir o máximo que você puder, no sentido de equilibrar aquelas horas entre 7 e 9 horas ali, que é o tempo de sono recomendável. Também dormir demais não é bom, mas ter um bom período de sono
é bem importante para que você realmente tenha as condições ideais para conseguir fazer a prova, ok? Então, assim, entre 7 e 9 horas de sono, sobretudo na noite anterior, né? Dormir, eu sei que é difícil, a ansiedade ela é muito grande, mas é claro que você vai tentar fazer o máximo possível. Outro ponto fundamental é a alimentação. Guerreiros, tentem se alimentar de maneira leve, né? Sobretudo no dia que antecede a prova. Comidas pesadas de difícil digestão, isso pode causar problemas, já que você pode estar vivendo em um processo de ansiedade e certamente a maioria vive esse processo. Então, é muito importante que você tente aí comer comidas leves, tentar se alimentar de uma maneira tranquila ali, justamente para não ter problemas com indigestão, problemas estomacais, problemas intestinais, porque isso é comum de acontecer e para que não aconteça com você, tente uma alimentação mais leve, com mais frutas, com mais legumes, com mais verduras, com mais proteína, porque isso pode te ajudar também. Então, esses processos, né, que antecedem a prova são muito importantes, tá? Você cuidar desses detalhes, né, que muita gente não se atenta, acha que é só estudar e pronto, e não é só assim, ok? Então, se você já fez a preparação, você tá consciente do que fez na parte técnica, tá? Agora vamos para a estratégia de prova, do dia de prova. Aliás, não preciso nem dizer que é para você chegar no local da prova com antecedência, aí pelo menos 1 hora, para não ter imprevisto nenhum, para chegar lá tranquilo, curtindo o seu sonzinho, para dar aquela descontraída. Bom, com relação à prova e estratégia de prova, guerreiros, eu sempre recomendo. Vai fazer a prova, redação primeiro. Por que eu recomendo fazer logo a redação, né? Ou pelo menos o rascunho da redação? Porque, baseado na taxonomia de Bloom, eu falo, e já falei isso em algumas aulas aqui no canal também, a redação é um processo criativo, é a habilidade de ordem superior, então ela exige mais do seu cérebro, tá? Do que uma questão objetiva. Portanto, faça a redação primeiro. A lógica é mais fácil você criar algo, é mais confortável você criar algo quando você está cansado ou quando você está descansado. Eu acredito que quando você está descansado. Por isso, a minha recomendação é, faça a redação primeiro. Pelo menos o rascunho da redação você já faz logo o rascunho e já fica tranquilo com relação a isso. Com relação à prova objetiva, minha recomendação, ok? Como nós sabemos, o TRI valoriza, né, ou dá uma atribuição de pontos maior às questões consideradas fáceis, né, e entra também a taxonomia de Bloom nessa avaliação do que é uma questão fácil, do que é uma questão considerada média ou difícil. Então, assim, vá pelas questões fáceis. Se você tem uma questão que você está com muita dúvida, que você não tem certeza, que você não viu o conteúdo, que você não sabe, pule e marque, né? Vai resolvendo as questões fáceis que você tem a convicção de que acertou, por quê? Porque você vai ganhando confiança. A prova é muito uma questão de momento, de você ganhar confiança ao longo da prova. Então, tente de sobremaneira resolver as questões que você conhece, que você sabe que vai acertar, para que você vá ganhando confiança na hora da prova. Então, muito importante, fazer o rascunho da redação primeiro, ok? Terminou o rascunho e aí você vai resolver mais 20 questões, mais 30 questões, volta para o rascunho, revisa. Vai resolver mais 20 questões, mais 30 questões, volta para o rascunho, revisa. Vai resolver mais 20 questões, mais 30 questões, volta para o rascunho, revisa. Pelo menos 3 revisões. Por que eu estou dizendo isso? Pode me cobrar depois, pode colocar aqui nos comentários depois. Em toda revisão que você fizer, você vai achar qualquer tipo de desvio, seja de ordem argumentativa, sobretudo gramatical, tá? Desvio de ordem gramatical, de ordem sintática, você vai achar e vai dar tempo de corrigir. Porque, galera, passou para a folha definitiva, já era. E nada pior do que você estar com a consciência pesada de que poderia ter revisado e não o fez. Aliás, a competência de correção que os guerreiros mais perdem pontos é na competência 1. E muitos desses problemas é por falta de revisão apenas. Então, revise, pois vale muito a pena. Pelo menos 3 revisões para que você tenha a segurança de que você fez o seu melhor. Sobre a estratégia da redação, guerreiros. Primeiro ponto fundamental. Nós, já falei isso várias vezes, nós não trabalhamos com adivinhação. Aqui não é consultório de tarô, de búzios, nada disso, ok? Aqui não tem bola de cristal para adivinhação. A nossa ideia aqui é projetar situações e trabalhar para que você tenha o mínimo de surpresas possível. Bom, pode acontecer de vir um tema que você trabalhou? Pode. Pode acontecer de vir um tema que você não viu? Pode, mas você tem que saber tratar do mesmo jeito. Então o que você faz? Primeiro ponto, leia o comando de proposta. Abriu a prova, leia o comando de proposta. Tente identificar qual é o núcleo temático. Por exemplo, você pega lá, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é o núcleo temático? Violência contra a mulher. Pegou o núcleo temático, já entendeu o comando, vá para os textos de apoio e começa a grifar palavras-chave, para que você entenda a proposta coletânea de maneira completa. Lembrando, o texto de apoio é para direcionamento. O INEP é muito claro, não pegue informações do caderno de prova, sob pena
de ter aquela parte desconsiderada do texto. Então, tente entender aquilo que a coletânea traz para você. Qual é a ideia central do tema, né, da frase temática, do comando, da proposta de redação como um todo. Então leia com atenção, grife palavra-chave, grife palavra com semântica semelhante, né, com a carga semântica semelhante. Por exemplo, se você pega o tema do Enem de 2014, a persistência publicidade infantil em questão no Brasil, você olha para o comando e fala, publicidade infantil, o que é isso? Os textos de apoio trazem a palavra consumo, consumista, capitalismo, várias vezes, ou seja, a publicidade infantil voltada para o consumo. Então, o texto de apoio faz com que você entenda aquilo que a proposta quer de você. Portanto, leia com muita atenção o comando de proposta. Outro ponto fundamental, se você se preparou de forma adequada, memória associativa, ou seja, eu olhei para, vamos imaginar que tem a palavra lá, sei lá, capacitismo é o núcleo temático. Bom, capacitismo me lembra de quê? Bom, falta de mobilidade, deficiência física, direitos, beleza. Memória associativa, direitos, Constituição, direitos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, direito, Convenção Americana dos Direitos Humanos, beleza. Pô, lembrei da série Vikings lá, o Aiva, o sem osso, né? Ou seja, deficiência física. Então, perceba que a memória associativa, ela vai fazendo com que eu consiga projetar o texto, elaborar o meu projeto, lançar os repertórios que eu tenho familiaridade, que eu consigo tratar, e que a partir disso eu consigo fazer um rascunho com maior segurança, com maior tranquilidade, com maior confiança. Então, memória associativa, ou seja, aquela palavra me lembra o quê? Aquela palavra me lembra o que ao longo da minha preparação, tá? Me lembra um livro, me lembra uma série, me lembra um filme, me lembra um dado, me lembra um número, uma alusão histórica, ou seja, tudo isso é muito importante para que eu consiga produzir o texto com segurança, com confiança e com tranquilidade acima de tudo, ok? Mais uma vez, fiz o projeto de texto, coloquei lá qual é a minha tese, quais são meus argumentos, quais são os meus repertórios, quais são as estratégias que eu vou utilizar, qual é a proposta de intervenção, o agente, a ação, o modo, o meio, o efeito, o detalhamento, tá tudo projetado, pronto. Eu só vou colocar isso no rascunho e depois, é evidente, passar para a folha definitiva, sempre tomando cuidado com as rasuras, sempre tomando cuidado com a estética do texto. Guerreiros, tente fazer uma letra menor, uma letra compacta para que você consiga argumentar, tá, com qualidade, isso é muito importante. Então, você vai proceder dessa maneira, ok? E, lembrando, galera, são muitos pontos, então eu tô aqui, ó, pegando aquilo que eu anotei. Bom, ponto fundamental para a gente fechar esse vídeo. O pós-prova. Eu falei que eu prometi que ia tratar do pré-prova, do prova e do pós-prova. Guerreiros, olha só. A minha dica, o que eu faria se estivesse fazendo o Enem nesse momento? Depois da prova, eu não comentaria nada com ninguém. Aí você fala, mas aí por quê? Por que eu não ia ver revisão, não ia ver nada? Por que eu não iria ver? Porque você tem um segundo dia. Você não pode destruir o seu psicológico ou ficar com peso na consciência, porque você tem um segundo dia ainda. Então não comente com ninguém, vai para sua casa, vai descansar, vai se recuperar para o segundo dia, para a prova de naturais e de matemática. Você tem 2 dias para tratar. Depois que você quiser comentar sobre a prova, depois da prova, ok. Até porque, guerreiros, nada vai mudar. Se o seu professor de redação, se você que estiver assistindo for meu aluno, corrigir sua redação depois, não vai mudar absolutamente nada. O que foi feito, foi feito. Não há mudanças de uma correção para o bem ou para o mal. Lembrando, o resultado sai em janeiro. Se você fizer um movimento de, vou corrigir, vou mandar alguém corrigir, cara, você vai ficar se martirizando até janeiro por conta do resultado. Então, assim, se você tem problemas com ansiedade, não faça isso. Isso não vai te ajudar em nada, não vai mudar nada o resultado da prova. O que vale é o que você fez naquele momento. Então, eu não entraria nessa, ok? Aí é uma questão, uma opinião pessoal, tá? Eu não entraria nessa, ou seja, faria minha prova e esperaria o resultado, ponto. Ponto, era isso que eu faria, tá? Porque rei morto, rei posto, nada vai mudar aquilo que você fez, independente de quem corrija, de quem, enfim. E outro ponto fundamental para a gente encerrar esse papo, guerreiros, sobre o tema da redação. Muita gente cobra isso, tem que adivinhar o tema, adivinhar o tema. Isso aqui não é trabalho de adivinhação. Eu não vou reduzir o meu trabalho, um ano inteiro de trabalho, a adivinhar tema de redação. E que, aliás, quem é meu aluno sabe, saber o tema com antecedência não é condição fundamental para que você consiga uma nota alta na redação. Aliás, todos os simulados ou pelo menos a maioria deles, exceto alguns simulados ali no final, eu dei spoiler antes. Eu disse qual seria a abordagem temática, o eixo temático, até sugerir repertórios, e nem sempre
os guerreiros conseguiram notas altas. Porque produzir uma redação de alto desempenho é muito mais que só o tema. Então, tire isso da sua cabeça, que a gente foi doutrinado, né, sobretudo pela internet, de que você tem que adivinhar o tema, tem que adivinhar o tema. Se você não souber o tema com antecedência, você não vai fazer uma boa redação. Esqueça isso. Esqueça. Porque se você atrelar o seu sucesso a saber o tema com antecedência, aí nós vamos ter que trabalhar com adivinhação, com magia. E não é o caso. Redação é técnica, é confiança, é trabalhar a parte mental, é praticar, é construir um caminho ao longo do processo e não reduzir o nosso trabalho a uma mera adivinhação, porque isso é muito pouco. Então, se você tem lá alguém que adivinha o tema, pronto, você vai tirar uma tal da redação. Não é assim que funciona. Então, guerreiros, eu faço esse alerta para que você cuide disso aqui e não atrele um ano inteiro de trabalho a uma simples adivinhação de tema. Beleza? Então, esse foi o meu recado, esse é o check-in para o Enem. Espero que você faça a melhor prova da sua vida, que a missão deste canal e de todos os canais que envolve o nome Lego Fontes é com o único e exclusivo objetivo de que você possa produzir a melhor redação da sua vida e, atrelado a isso, que você possa conquistar a tão sonhada aprovação. Beleza? Arrebentem no Enem. Vamos pra cima.